gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, agradecendo por tudo e pedindo a direção para mais esse trabalho. Oremos. Gracioso Deus, Pai de toda bondade e de toda graça, no nome santo e sacrossanto de Teu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nós nos aproximamos de Tua santa presença, ó Pai amado, agradecendo pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, pela paz, pelas vitórias, pelos livramentos. Nós agradecemos por tudo, ó Pai, e pedimos em favor uns dos outros agora, e pedimos a direção do Senhor também para mais esse trabalho que se inicia, que possamos ter a direção do Senhor, fazer tudo conforme aquilo que lhe apraz e também para a edificação dos teus filhos, ó Pai. E nós pedimos humildemente estas bênçãos no santo e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, então, nós estamos com a Bíblia aberta aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 10, e nós leremos a partir do versículo 16, não é? Antes, nós vamos ter um período de louvor, como sempre temos, né? Um período de adoração em cânticos e hinos, e depois, então, teremos a leitura bíblica, nesse capítulo aqui já citado, Hebreus 10, e também a leitura da mensagem pregada pelo profeta de Deus, William Marion Branham, que é a mensagem Véu Adentro. Vamos cantar então, para a glória de Deus, cantemos e adoremos ao Senhor. Jesus
Jesus regressar. Breve da terra ressurgirão nossos queridos que mortos estão, para subir a celeste mansão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Todos estamos para esta paz, mesmo encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Anuncia pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anuncia pelas montanhas que Cristo vai voltar. Minha alma com Cristo jamais desanimou, porque Ele ajuda e guia, e a senda me mostrou. Anuncia pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anuncia pelas montanhas que Cristo vai voltar. Anuncia pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anuncia pelas montanhas que Cristo vai voltar. Meu mestre divino, conduz-me pela mão, de possa sem alma, escuta a oração. Anuncia pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anuncia pelas montanhas que Cristo vai voltar. Anuncia pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anuncia pelas montanhas que Cristo vai voltar. E nós que o amamos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Anuncia pelas montanhas e proclamai por terra
Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus aceite o nosso louvor, esses cânticos que saem do profundo da alma dos filhos de Deus, não é? Que Ele nos receba através dos louvores. Vamos agora então à leitura, aqui começando no versículo 16 do capítulo 10 de Hebreus. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vemos, ou digo, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Somente até aqui no verso 25, não é? Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura. E agora nós vamos então orar, suplicar a misericórdia do Senhor em favor uns dos outros. O Senhor que é conhecedor das nossas necessidades, nós vamos implorar a bênção e a misericórdia em favor uns dos outros. Oremos então. Gracioso Deus de bondade, mais uma vez, Senhor, fechamos os nossos olhos e entramos em Tua presença, ó Pai, pelo sangue de Jesus Cristo que nos representa, ó Deus. E nós estamos suplicando a Tua misericórdia em favor uns dos outros, em favor dos enfermos, ó Pai, aqueles que estão desesperados da vida, que estão abatidos, que não têm mais prazer em viver, que estão doentes, ó Deus, tristes. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Estende Tuas santas mãos de misericórdia, Pai. O Senhor que é um Deus misericordioso, benigno, complacente, ajude a cada um, aqueles que estão acamados, com doenças diversas, que estão hospitalizados. Senhor Deus, enche, Senhor Deus, os corações de bênçãos, de alegria, de paz, de regozijo no Espírito Santo. Ó Pai bendito, e também dá-nos a inspiração agora para podermos prosseguir com esse trabalho, com este culto, abençoando os corações, assim como a palavra é inspirada, que nós também possamos estar inspirados para podermos ouvir a Tua santa palavra, Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e Te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui com a mensagem do profeta William Branham, que é Véu Adentro, pregada em Jeffersonville, no estado de Indiana, Estados Unidos da América, no dia 1º de janeiro de 1956. São 64 anos que o profeta de Deus pregou essa mensagem, não é? E essa é uma tradução do Tabernáculo da Fé de Goiânia. Então nós vamos começar aqui do primeiro versículo, vamos vagarosamente,
como sempre dizemos, a introdução às vezes é um pouquinho cansativa, mas é bom que nós a leiamos também, porque tem muitas coisas interessantes que nós podemos ouvir, não é? Através das introduções, das preleções que o profeta fazia antes de entrar no assunto principal da mensagem, não é? Então, o parágrafo 1º diz assim: tão feliz por estar no tabernáculo nesta noite, e um caloroso bom dia a todos vocês, confiando que este dia nos tenha encontrado ainda no serviço do Senhor. Quando levantamos nossas mãos há alguns momentos atrás, quantos puderam cantar, eu tenho sido maravilhosamente salvo do pecado? Eu estava muito feliz. Parecia como que 100%, por toda parte, cada mão que eu podia observar estava levantada no ar. Eu tenho sido maravilhosamente salvo do pecado. Jesus docilmente habita dentro de mim. Estou tão feliz com isso hoje por vocês. E agora, creio que a irmã aqui na maca está um pouquinho no sol. Ela gostaria de ser movida, talvez. Eu não sei se está incomodando ou não. Notei que também sua mão estava levantada. Tão maravilhosamente salvo do pecado. Jesus docilmente habita dentro de mim. Oh, não é isso maravilhoso? Quando Jesus de Nazaré pode vir a nossos corações, abençoar-nos e fazer de nós o que devíamos ser. Havia um corinho que costumávamos cantar vários anos atrás. Ele me faz ser o que devo ser. Sua graça pode limpar-me e libertar-me. Algo assim. Quão maravilhoso é! Agora, antes de começar a escola dominical hoje, coube a mim vir e ensinar a escola dominical. Senti bem ao entrar na porta de trás e lhes ver colocando as ofertas de aniversário aqui em cima. Isso me faz recordar de um longo tempo atrás, quando o tabernáculo primeiro foi estando em primeiros dias, e é exatamente como nos velhos tempos, ouvir o pastor abençoando as pessoas pelos anos de suas vidas e dando graças pelo que Deus tinha graciosamente feito por elas. Agora, eu creio que eu devo a este tabernáculo o porquê. E por ser o primeiro lugar em que faço este anúncio, já tem sido mimeografado e preparado para ser enviado pelo correio. Mas creio que gostaria de citá-lo sendo o ano novo. Não que sejam anos novos, mas o novo período de tempo. Creio que estamos vivendo num dia maravilhoso, glorioso, de oportunidade, quando as pessoas deste dia vivem para ver a sombra da vinda do Filho de Deus. Eu creio com todo o meu coração que o mundo explodirá agora no maior reavivamento que haja sido conhecido, ou cairá no caos mais negro que haja sido registrado na história. É um grande momento para que a pessoa decida sobre o que vai fazer. Se por casualidade há aqui hoje alguém que não haja feito a decisão correta por Cristo,
Eu confio que isto será esta manhã. Em alguma parte no culto você dirá em seu coração: sim, Senhor, este é o dia quando eu faço minha decisão para te servir o resto de minha vida. É um dia maravilhoso. Estou certo de que sobre nossos olhos tem havido um véu, mesmo nos crentes, que não nos permite ver o que ocorre ao nosso redor. E muitas vezes a pessoa guiada espiritualmente se torna mal entendida pelas pessoas do mundo, porque é tão estranha e rara a vida do que vive completamente rendido ao Senhor Jesus. Agora, poucas semanas atrás, eu havia prometido ao Senhor, ao redor de 10 anos atrás, quando eu deixei, em 1946, quando deixei o tabernáculo, que eu o serviria com todo o meu coração nessas campanhas, conhecendo que haveria uma grande perturbação ali, porque e muito dinheiro envolvido e coisas como essa. Então, eu sei que geralmente, lendo que homens a quem o Senhor tem abençoado um pouquinho, há cerca de 3 coisas principais que geralmente trazem um ministro de volta pelo caminho. E mencionando-as, uma delas foi dinheiro, vírgula, mulheres, vírgula, popularidade. E estas 3 coisas tenho visto nas Escrituras que onde estava o dinheiro, estava o profeta Balaão, o qual vendeu seus dons para ir por causa do dinheiro. Quando Balaque lhe ofereceu muito dinheiro, muitos de vocês estão familiarizados com a história. Então deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Ele está dizendo que ele observou, tanto na Bíblia como na prática no dia a dia, que são 3 coisas que derrubam um homem de Deus, um ministro que seja usado por Deus, não é? Então, uma delas é o dinheiro, a outra coisa é a mulher e a outra coisa é a popularidade. Essas 3 coisas puxam o homem, o obreiro que é usado por Deus, puxa ele de volta e não deixa ele prosseguir em frente, não é? É bom que nós observemos isto. Dinheiro, mulher e popularidade, quer dizer, e fama, né? Bom, vamos em frente. Com Sansão foi Dalila, a mulher que o acariciou em seu coio, até que lhe arrancou o segredo do Senhor para ela. E Saul foi a popularidade. Ele era um profeta. A Bíblia diz que ele foi contado entre os profetas. E através da popularidade, ele queria ser grande e acima de alguém mais. Ele caiu por isso. E estas são as 3 coisas principais que vejo na Bíblia, que tem causado a queda do homem. E eu tenho rogado a meu Pai Celestial que, por favor, me permita lançar a um lado todas as vezes estas coisas, especialmente essas 3 coisas principais, e manter uma cobertura sobre elas. Eu prometi a Deus que nunca suplicaria por dinheiro nas reuniões e fiz um pacto com Ele. Se Ele chegasse até o ponto de não suprir minhas necessidades nas reuniões, tão somente com o passar da bandeja, da oferta,
eu sabia que precisaria dezenas de milhares de dólares para poder pagar uma campanha maciça. Então eu disse a ele que eu abandonaria e viria para casa, deixando o campo. Isto ele miraculosamente fez sem fazer nenhum esforço, em tempo algum, por dinheiro ou pressão. 3 ou 4 diretores perderam seu trabalho porque fizeram uma pequena pressão por dinheiro, o que eu não permitiria, eu não creio nisso. É bom fazer uma outra pausa aqui, não é? Eu gosto muito de observar esses pontos principais do ensinamento do profeta Irmão Brana. Uma das coisas é isso, ele disse que ele prometeu a si mesmo que o dia que faltasse dinheiro para as campanhas, e não era pouco dinheiro, era muito dinheiro para poder manter, sustentar aquelas campanhas no exterior, maciças, né? E tudo mais. Mas aí ele disse que um dia alguns diretores fizeram uma pequena pressão no povo para contribuírem de uma forma mais expressiva, e ele ficou sabendo, ele despediu aqueles diretores de suas campanhas, né? Isso é muito importante nós observarmos e fazermos uma comparação. Podem chamar o William Branham de falso profeta se quiserem, mas ele não era falso, ele era verdadeiro, ele era honesto. Eu não conheço um outro homem mais honesto do que ele em nossa geração, né? Então, ele foi um ministro que agiu corretamente e depois ele foi-se embora, selou seu testemunho e ficou para nosso exemplo aqui agora, não é? As pessoas dos arredores podem pensar, bem, o Senhor nos deu uma casinha ali, aquilo foi recolhido numa noite. Alguém pensa, bem, ele é um milionário. Eu desejaria que vocês soubessem tão somente a verdade. Vejam, você saberia que isso é muito distante da verdade, que eu poderia ter sido, isso é certo. Porém, eu nem sequer, sem sequer pedir, mas pessoas vêm e dizem, eu lhe dou isto, irmão Branham, porém, eu recuso. Eu não o quero. Não quero ter nada a ver com isto. É imundície. Eu quero que minha herança esteja no alto, aqui em cima. Sabendo isto, que dia a dia os cabelos estão se tornando grisalhos em minha cabeça, e já não sou o moço que há 23 anos atrás pregava aqui, e eu sei de uma coisa, que não importa quanto você tenha disso, que aproveitaria um homem se ele ganhasse o mundo todo e então perdesse a sua alma? É isso que nós todos ministros indistintamente deveríamos pensar. Essa vida aqui, deste lado aqui na terra, não é eterna. Você pode, eu posso, granjar muita fama, muito dinheiro e viver com carros caríssimos e grandes empreendimentos e gastar milhões de reais ou milhões de dólares, mas na verdade um dia o tempo passa, a idade chega e nós temos que ir para o outro lado, e para lá a gente não leva nada. Tudo fica aqui mesmo. A única coisa que nós levamos para lá é a nossa honestidade, é a nossa seriedade, é a nossa fé verdadeira no Evangelho. E isso vai nos acompanhar, o nosso caráter vai nos acompanhar. Mas o dinheiro, as fortunas, fica aí para os herdeiros que às vezes nem crentes são desviados muitas vezes do Evangelho, eles vão ficar brigando por causa daquilo.
Então o profeta disse, a única coisa que eu quero é ter a minha herança daquele lado lá, né? E assim, eu vi essa coisa maldita e nos últimos poucos dias, ministros e pessoas telefonando acerca de coisas diferentes, desastres familiares. Uma senhora me telefonou outra noite, ela disse, eu não lhe direi meu nome. Meu esposo é um dos evangelistas de cura divina mais conhecido no campo. E ela disse, eu o tenho surpreendido no próprio ato de adultério com uma jovenzinha de 18 anos. E ele me confessou que o tem estado fazendo por 2 anos. Ela disse, que devo fazer, irmão Branham? Eu disse, senhora, eu não sei. Eu disse, orarei por meu irmão, por sua alma. E dessa forma temos tratado de evitar isso. Ele tem me ajudado, milagrosamente, até as 2 últimas campanhas, em minha última campanha na Califórnia, somente nas 2 últimas reuniões, fiquei com um débito de $15.000. Eles me disseram, você tem que pedir, você tem que dizer às pessoas, elas gostam que a gente rogue. Eu disse, essa não é minha promessa a Deus. Certo homem disse, eu assumirei as despesas. Olha isto, não é? Uns disseram para ele, você tem que pedir, diga para o povo que está faltando $15.000 e eles entrarão com o dinheiro, porque eles querem que você continue pregando. Ele disse, mas essa não foi minha promessa que eu fiz a Deus. O outro disse, não, irmão Branham, fique sossegado que eu pago as despesas. Eu disse, essa não é minha promessa. A Deus, assim guardarei a minha promessa como o faria com qualquer companheiro. Assim fiz com Deus. Eu não queria dizê-lo à minha esposa e a meu filho no caminho de casa. Eu vim para a Califórnia e tive que parar os cultos evangelísticos. Eu disse, regressarei, descansarei alguns dias e esperarei pelo que o Senhor Jesus disser. E se nada mais, virei e ajudarei o irmão Neville no tabernáculo. Eu disse, farei algo para pregar o evangelho e irei trabalhar como costumava fazer, patrulhar as linhas com a companhia de serviço público ou alguma coisa e pregar e deixar que ele pregue no domingo pela manhã ou à noite, e eu tomarei o outro culto, e ele pregará às quartas, e eu farei a terça, ou algo parecido. Eu disse, continuaremos com os cultos. E eu disse, buscarei um trabalho e vou trabalhar. Aleluia. Assim eu fiz. Consegui um trabalho com o irmão Woody, lá atrás, removendo casas e coisas, e assim fui trabalhar. Consegui um trabalho. Isso entristeceu minha esposa e Billy. Eles disseram, Billy me disse, papai, estou certo de que você está errado. Eu disse, não, eu estou fazendo o certo. Eu mantenho minha promessa. Eu disse, minha promessa, não importa o que seja, se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, eu não quero, você não pode confiar nele, porque ele não é bom. Isso é sério, não é? Isso é muito sério
e nós temos que pensar nisso. Se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, então não é confiável. Quer dizer, se a palavra desse homem não é confiável, então ele é tão bom quanto sua palavra. Não vale nada, não vale de nada, não é? Então, ele não é bom. E assim, essa é a única coisa que uma pessoa deve sempre ser honesta. Amém. Honesta. Aleluia. Por isso que eu gosto do profeta. Quem quiser dizer que ele é falso, diga. Mas você terá que responder diante do juízo depois, também, não é? Mas diga o que quiser, mas eu dou graças a Deus. São 40 e tantos anos já crendo nesse profeta. Graças a Deus, nunca nos desapontou. E lendo suas literaturas e vendo seu trabalho, nunca fomos desapontados com a mensagem, com o trabalho, com a vida desse grande homem de Deus que pisou na terra no século XX. Aleluia! A única coisa que uma pessoa deve sempre ser honesta. Diga as coisas de tal forma que você possa voltar e dizer isto 1 milhão de vezes e será o mesmo. Seja honesto. Não importa se é ruim ou se é bom, seja honesto. E se isso for contra você, diga-o de todas as formas, ou cale-se e não diga nada, não é? Assim, então, eu sinto que essa é a forma que Deus abençoará um coração honesto. E conhecendo a posição em que estou de pé para derrotar a enfermidade e coisas para as pessoas e a oração ao Senhor Jesus, de acordo com sua divina palavra e sua chamada, então eu tenho que ser honesto no coração para fazer isso, porque o diabo conhece se você é ou não é. Aí é que está a coisa. O diabo sabe muito mais do que as outras pessoas. Ele sabe se você, se eu, se nós somos honestos ou não, não é? O diabo conhece se você é ou não. Ele não prestará nenhuma atenção, não importa quanto você louve e grite ou como você se insinue, ele não prestará a você nenhuma atenção. Isso é correto, mas Deus sim o fará, se você for honesto. Assim, eu disse, eu direi a eles quando chegarmos a Arizona, depois de partir da Califórnia. Eu não tive coragem. Assim que depois eu disse, direi a eles quando chegarmos ao Novo México. E assim continuei. Não disse a eles até que chegamos aqui em Indiana, mas eles entenderam isso muito bem. Billy não aceitou isso tão bem. Ele disse, papai, creio que estás cometendo um erro. Porém, fui cansado para casa, preocupado, desnorteado, chorando. Fui para a cama naquela noite e logo depois que minha esposa dormiu, fui ao quarto e me ajoelhei e disse, querido Jesus, não sei o que vou fazer. Aqui estou como no princípio. Eu creio que cometi uma falha. Por volta de 2 horas mais tarde, ele me apareceu. Ele é o Senhor, não é? Ele me apareceu e me mostrou uma visão panorâmica de gente que nunca antes eu havia visto. Eu falava com minha esposa na visão. Agora, vocês que me conhecem, sabem que eu não sou um fanático.
Eu não digo estas coisas a menos que elas sejam a verdade. Isto é correto. E eu o vi. E vi ao irmão Arganbright parado ali e me dirigi a ele, e ele me disse, irmão Bill, ou irmão Billy, ele disse, temos distribuído os cartões de oração e tudo está preparado para a reunião. Temos uma maneira para que você possa entrar e sair. Eu disse, obrigado, irmão Arganbright. Eu continuei caminhando para saudar a outros irmãos e ali estava outro irmão pregando e eu disse, quem é ele? Eles disseram, eles o colocaram lá em cima. Eu disse, quem são eles? E eles deram meia volta e se foram. E o homem despediu a audiência e os deixou ir. E eu disse, você não devia fazer isso. Ele disse para o homem na visão, você não devia fazer isso, despedir a multidão, sem orar por eles, não é? Sem atendê-los. Você não devia fazer isso, não tem feito a chamada de altar. Eles disseram, outro sujeito falou lá em cima e disse, já temos recolhido a oferta. Quer dizer, então, o que eles estavam interessando era somente a oferta, não é? Já temos recolhido a oferta. Eu disse, quando é a oferta mais importante do que as almas diante de Cristo? E nesse ponto o anjo do Senhor havia me tirado para fora e me levou a uma corrente de águas cristalinas. Era uma água de azul precioso e grandes peixes nadavam ali. E ele me disse, eu farei de ti um pescador. E ele disse, lança tua isca na água, e quando você o fizer, puxe-a devagar a primeira vez, e a próxima vez dê um pequeno puxão, não muito forte, e na próxima vez prepare seu anzol para a pesca. E comecei a lançar a linha na água. Puxei e todo mundo começou a se alegrar e dizer, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu me emocionei e a puxei fortemente na próxima. E eu puxei o peixe e tudo para fora da água. E o que era? Era um peixinho pequeníssimo. Era um peixinho pequeníssimo, aproximadamente do tamanho da isca. Embaracei toda a minha linha e tratava de consertá-la. E o homem que estava falando atrás de mim parou à minha frente, vestido em roupa palestinas, com um turbante sobre a cabeça, tinha um manto branco. Ele disse, irmão Brana, é isso. Eu disse, sei que não tenho feito bem. Eu disse, puxei como não devia haver feito. Ele disse, não permita que sua linha se enrole nesses tempos. Eu disse, bem, eu a estou endireitando tanto quanto posso. Serei muito cuidadoso. Ele disse, agora, a primeira vez que falei com você, você colocou suas mãos sobre as pessoas e lhes disse o que andava mal com elas. E na segunda puxada, ora, quando você o fez, você conhecia os segredos de seus corações. E eu te fiz um vidente sobre as pessoas. Porém, você estava sempre tratando de explicar isso. Você não devia ter feito aquilo. Ele disse, você fez uma exibição pública disso. Eu disse, sinto muito. Logo ele me tomou dali e eu vi uma grande tenda. Nunca havia visto tal tenda. E estava abarrotada de gente por todos os lados.
e eu caminhei parecia como se eu estivesse a um nível mais alto que as pessoas, olhando para baixo, onde eu acabava de fazer uma chamada de altar. E centenas de pessoas choravam e se regozijavam logo depois de haver aceitado ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. E eu olhei e ouvi quando um homem se levantou e disse: chame a fila de oração. E as pessoas começaram a fazer fila deste lado à esquerda de onde eu estava, olhando para baixo em direção à plataforma. E se alinharam a ambos os lados da rua para a fila de oração. Notei à minha esquerda, que seria a minha direita, se eu estivesse na plataforma, um pequeno compartimento de madeira, e eu vi aquela luz que eles têm, a foto dela. Vocês sabem que sempre está nas reuniões. Vi que essa luz me deixava e ia para o edifício e entrava nele. E uma voz me disse: te encontrarei ali. Essa será a terceira puxada. Eu perguntei: por quê? Ele respondeu: bom, não será uma exibição pública, como eles tiveram. E voltei a mim. Agora, no começo deste novo ano, de novo, a meu tabernáculo, onde comecei, retornando ao princípio onde comecei, estou muito agradecido a Deus por todas estas coisas. Muitos de vocês sabem que justamente antes de partir, na outra cruzada, cerca de 8 ou 10 anos, eu penso que são 10 anos, 9 anos tem se passado. Estas coisas foram ditas exatamente como os cultos do auditório. Vocês recordam exatamente de como o irmão Lacton viveria exatamente 3 anos e logo seria tirado. Que o irmão Varden construiria um tabernáculo nesta direção aqui, e tudo isto ocorreu exatamente. Vocês, os veteranos, o sabem. Ocorreu exatamente dessa maneira. E assim será isto, pois é assim diz o Senhor, e vocês o saberão. E agora, eu creio que as maiores campanhas que jamais tenho tido para o Senhor Jesus estão no futuro, na minha frente agora. Assim vocês sabem, me sinto muito feliz nesta manhã por estar diante de vocês e esta tem sido a primeira vez que a mensagem tem sido dada. Está exatamente aqui através deste microfone as pessoas do tabernáculo, e agora será posta no jornal, os jornais religiosos, a Voz da Cura, Arauto da Sua Vinda, e todos estes nos próximos dias têm sido mimeografado e está pronto para ser enviado. Orem por mim, e num dia glorioso, quando tudo tiver terminado, nos reuniremos ao redor do seu trono, e que tempo vamos ter! Recordem, não sou eu ali fora no serviço, minha parte é muito pequena, são vocês aqui também. Vejam, e eu creio que o pequeno tabernáculo se expandirá e vai ser maravilhoso o que o Senhor fará. Bendito seja o Senhor. Senhor.
Agora, direto à palavra, antes temos palavras de agradecimento ao Senhor Jesus. Nosso Pai Celestial, estamos tão agradecidos hoje por Ti aqui nesta era moderna, na era dos automóveis, aviões, jatos, foguetes e toda a classe de ciência, telefone, televisão e modernas armas atômicas e assim por diante. Tu ainda és Deus, supremo, poderoso, onipotente, onisciente, que criou os céus e a terra e desenhou o firmamento. Deus, não podemos explicar isso. Não podemos explicar isso, tampouco podemos explicar porque o firmamento não tem fim. Como pode o mundo dar voltas tão perfeitamente até ao ponto em que eles podem prever um eclipse do Sol 20 anos antes de vir, porque tua maquinaria trabalha perfeitamente. Nós não podemos fabricar uma peça de maquinário que seja precisa. Porém, grande Jeová, que mantém a essa terra no espaço, és perfeito, te amamos e todas as tuas obras são justas e corretas. Nós nos submetemos a ti nesta manhã, ao começar este novo ano, e te pedimos que enchas a todos com o Espírito Santo, Senhor, e nos aproximes mais de ti e que teus eternos braços nos acolham e nos guardem, Senhor, porque o dia é de escuridão e tremor, mas a estrela da manhã está dirigindo o caminho. Te seguiremos, onde ele me levar, lhe seguirei. Se for através das águas, através de inundações, em grandes provas, que tudo seja através do sangue. Ó Deus, guia-nos por tua mão eterna, até que finalmente seja obtida a vitória e Jesus regresse à terra. Pecado, a enfermidade e a angústia não serão mais, e nós viveremos esse glorioso milênio contigo. Estamos esperando por esse grande dia. Vem, Senhor Jesus. A tua palavra hoje entra a ela, circuncida os lábios que falam e os ouvidos que escutam, e que a semente caia no coração, onde o Espírito Santo a cultivará e produzirá 100 por 1. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus lhes abençoe e lhes ajude enquanto nos preparamos para o ensino da palavra. Tratarei de não prolongar muito, se me for possível, aqui. Geralmente na lição da escola dominical, porque temos culto de cura para orar pelos enfermos depois disso. Como nosso Senhor Jesus tem sido tão gracioso para conosco, falando com o irmão Neville, eu me esqueci. Creio que o irmão Koch estava conosco quando fomos orar por uma mãezinha aqui em Charleston, certa vez, morrendo no leito, sem esperança de câncer que a estava comendo. Sim, câncer que a estava comendo. E Deus, maravilhosa e milagrosamente, curou aquela mulherzinha. Seu irmão é um ministro, Junior Cash.
e ele está pregando o evangelho hoje e também orando pelos enfermos. Acaba de ser de ter um grande avivamento em Hillview. E o irmão Neville estava me contando como o irmão Júnior estava indo. Estou tão feliz por isso. Veja, lance seu pão sobre as águas, algum dia retornará a você. Semeie a semente correta, você terá a colheita correta. Se você semear a semente errada, você colherá coisas erradas. Você não pode ir a leste e a oeste ao mesmo tempo. Ou toma o caminho ou outro. Você ou está apontando para Deus nesta manhã, com tudo o que você tem olhando para Ele, ou você está apontando para outro caminho. Algumas vezes você pensa que você está indo no caminho correto, quando em realidade está errado. Isso aqui é bom a gente não esquecer esses pontos de vistas que o profeta nos dá, não é? Muitas vezes você pensa que está indo na direção certa e às vezes pode estar na direção errada, né? Olha isto. E em realidade está errado. Porém, você não pode ir para a direita e a esquerda ao mesmo tempo. Você sairá se você se dirigir para a esquerda. Se você se dirigir para a esquerda, você chegará à esquerda. Se você se dirigir para a direita, você chegará na direita. Nada poderá evitar que você chegue ao lugar correto. Pode parecer que você está enganado, porém você vai pelo caminho correto. Então isso quer dizer, o caminho é que nos leva ao nosso destino. O Senhor Jesus Cristo não disse isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, dependendo do caminho que nós estamos, nós vamos chegar no lugar onde desejamos. Então, se queremos chegar no lugar correto, temos que estar no caminho correto. Então, ele nos levará até o nosso destino, não é? Siga o compasso, e o compasso é o Espírito Santo. O polo magnético do norte mantém essa agulha apontada exatamente para o norte, como uma bússola, né? Uma agulha de uma bússola. Apontará diretamente para o norte. Não é maravilhosa a eletrônica do ar? Eu estava parado perto do Polo Norte há alguns anos e aqui você vê luzes nórdicas passando e os relâmpagos de luzes amarelas e verdes na escuridão da meia-noite, que alumiam tanto quanto está alumiando esse salão. E eu pensei que ali na América Central, ou de qualquer lugar, essa agulha apontará exatamente para esse polo magnético. Guiará para o norte em cada ocasião. E que glorioso é que tenhamos um sistema magnético na glória, e cada homem que tem sido feito um compasso para guiar através desta vida e apontará para Jesus Cristo, tão certamente como estamos aqui assentados na igreja hoje. Você entendeu o que ele disse, não é? Existem homens que são colocados por Deus para serem como se fosse uma bússola, uma agulha apontando o caminho certo, o caminho do norte, o caminho da salvação, não é? Apontando para Cristo. Isso é muito maravilhoso nós pensarmos isto, não é? Que Deus nos ajude. Aleluia. Vamos mais um pouquinho aqui. Em sua maravilhosa palavra, agora no capítulo 19, é no capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Desejo que vocês ouçam com cuidado enquanto lemos.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, quão maravilhoso, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que o Senhor Jesus conceda resposta à palavra. Vocês gostam da palavra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Agora, só para o culto de ensinamento agora, talvez pelos próximos 30 ou 40 minutos, vamos direto para a palavra. Agora, nossa fé não pode descansar sobre nada. Um cristão tem que ter fé, tem que ter um lugar sólido onde descanse. Vocês sabem disto, e o único lugar de descanso que um cristão verdadeiramente nascido de novo, pode descansar sua fé ou suas na imutável palavra de Deus. Não pode descansar sobre as areias movediças da teologia humana, ou de doutrinas, ou sobre alguma filiação com alguma igreja, mas um verdadeiro crente, sua fé repousa solidamente, sem variação, à medida que ele se aproxima da palavra de Deus. Eu estava dizendo em algum lugar, talvez aqui, poucas noites atrás, eu desejava pregar tanto que preguei para minha esposa na cama até as 12 horas, dizendo a ela de quão glorioso era Jesus. Um texto veio ao meu coração. Ele ardia de tal forma em mim até a ponto que eu não podia descansar com aquilo. E lhe disse: querida, quero pregar para você um pouquinho. E ela se levantou, por graça, ela me escutou. Eu dizia: a fé cristã está baseada completamente em repouso. Isto é correto. Um cristão não é agitado. Um cristão não corre de lugar em lugar. Olha isto. Um cristão não é agitado. Um cristão não corre de lugar a lugar. Então entende-se que ele é sereno, ele é calmo, ele é paciente, ele espera no Senhor, não é? Ele não é agitado. Um cristão não corre de lugar em lugar. Um cristão não se irrita, nem discute, nem se preocupa com as coisas. Um cristão repousa. Tudo tem terminado. Tudo termina para o crente no Calvário. Isto é o correto. Pode vir a enfermidade e correr decepções, mas o cristão está em repouso, desconhecendo isto, que Deus, ele está em repouso, conhecendo isto, que Deus é capaz de guardar o que ele tem feito, sabendo que não importa o que for ou como pareça, não há enfermidade, nem morte, não há nem fome ou qualquer outra coisa que nos possa separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo. Estamos em repouso. Deixe que o velho barco se mova para onde queira. A âncora está firme. Aleluia. Glória a Deus. Tem você uma âncora? Temos nós uma âncora
para então não ficarmos desesperados, agitados, sem paz, sem alegria, sem descanso na alma? Onde está a âncora? Aleluia, glória a Deus. Eu visitei um porto uma vez e vi que estávamos voando em um avião, voávamos a pouca altura. Ali havia um grande e velho navio, a vela. Havia caído, você sabe, e uma tempestade estava sobre o mar. Ela estava sacudindo. Eu vi aquele velho barco ali balançando para trás e para frente, e algumas ondas passavam por baixo e outras caíam dentro do barco e tudo mais. Eu disse, me pergunto por que se mantém ali. E um companheiro disse, tem uma âncora que o fixa. Portanto, ele disse, o navio não pode afundar. Ele disse, pode passar as ondas, mas não pode se afundar porque ele está ancorado. Aleluia! O navio está ancorado. Oh, meus amados irmãos, nós temos recebido uma mensagem tão tremenda. A maior coisa que Deus tem dado para este mundo, mas o mundo não tem recebido, mas você tem recebido essa mensagem. A maior coisa que Deus pôde dar, o maior presente que Ele pôde nos dar foi a sua palavra. E bem lá atrás, no começo deste culto, o profeta disse que um homem não vale mais que sua própria palavra. Ele é tão bom quanto a sua própria palavra. Agora, Deus deu a sua palavra para nós. Essa palavra que Deus nos deu, uma mensagem profética trazida por um profeta de Deus, homem honesto, homem fiel, sincero, profeta, vidente. Aleluia! E Ele nos deu essa âncora. Essa é nossa âncora. Aleluia! O navio não podia afundar porque ele tinha uma âncora, podia balançar para cá e para lá, ser sacudido de um lado para o outro, mas afundar nunca, porque ele estava ancorado e você está ancorado na palavra. Nós estamos ancorados na palavra de Deus. Aleluia! Jamais poderemos afundar, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não podem passar. Deus nos abençoe. Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Grande Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor nesta hora, Pai, por mais esse tempo na Tua presença, por mais essa lição bíblica que nós temos tido através do profeta, Teu servo, Teu profeta mensageiro para esta era, Pai. E nós agradecemos e pedimos a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos, para a Tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Se Ele permitir, nós estaremos novamente com vocês no nosso próximo culto. E não esqueçam de clicar no gostei e também não esqueçam de se inscrever, né? E se você também quiser, ative o sininho, né? O símbolo de notificação ali, e depois quando nós colocarmos os vídeos, publicarmos os vídeos, você receberá no seu e-mail, né? Então, Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor. Até nosso próximo culto, se Deus quiser. Amém.